Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer as inúmeras pessoas que visitaram o nosso stand na Expo Postos no último mês e tiveram a oportunidade aí de conhecer as soluções que desenvolvemos. No caso específico, foram para postos de combustíveis e conveniências. E eu tive a oportunidade de, no último dia da feira, fazer uma apresentação com o tema Eletricidade 4.0. Espero que gostem dessa apresentação. Sempre não esqueçam aí, se gostar, dá um like no vídeo, clica no sininho aí para acompanhar todos os vídeos e todas as informações da Solar Soluções para vocês. Ok? Eu vou começar essa apresentação falando sobre a evolução da luz, tá? Por que a luz? Por que eu escolhi a luz? Eu escolhi porque é algo que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, pode ser na nossa casa, na nossa empresa, a gente depende de luz para tudo, né? Então eu vou mostrar a evolução, de como que veio sendo a evolução da luz, para poder fazer uma conexão na evolução da parte de energia, para que fique evidente a maneira como a evolução vem acontecendo a cada tempo, cada vez menor, né? Numa janela de tempo muito menor. E se a gente perder esse time, acaba por ter que fazer, quando decidir fazer uma reforma ou a implantação de um sistema, isso acontecer de uma maneira total, e aí acaba ficando um processo mais longo e um processo mais caro. Ok? Vamos lá então. Então nós temos aí, eu puxei a evolução, coloquei em duas etapas, né? Então vamos dizer assim, a Era do Fogo e a Era da Luz, tá? Quando eu digo Era do Fogo, eu não estou falando lá do homem das cavernas, quando distribui o fogo, não. Eu já estou falando da necessidade da energia, utilizando o fogo para processos industriais, processos de locomoção. Então nós temos aqui data de 1750, a utilização do fogo em locomotivas a vapor. Então queimava-se aí lenha, queimava-se carvão para poder esquentar a água, gerar vapor e as máquinas pudessem se locomover e se movimentarem. E isso vem na evolução. A gente chega agora, está na era da luz, na era da energia elétrica, em 2022. Então uma série de evoluções aconteceu nesse período de 1750 a 2022. E aí nós vamos ver que essa evolução ela vem se estreitando tempo a tempo. Então, eu escolhi aqui nessa apresentação começar com a vela, tá? Que é o primeiro luz que você tem conhecimento utilizado para fazer iluminação. E isso data de 500 anos antes de Cristo, o conhecimento que se tem da utilização da vela, tá? Qual que eram as desvantagens de utilizar a vela? Então a gente fala, a vela tem alto risco de incêndio. No ano de 1728, uma vela causou um incêndio que durou 2 dias e destruiu metade da cidade de Copenhague, na Dinamarca. Então, isso aí acabou forçando o homem a desenvolver novas maneiras de iluminação. E no ano de 1834, né, Thomas Edison inventou a primeira lâmpada elétrica. Então aí a gente teve uma evolução da eficiência, né? Só que essa evolução demorou 2.334 anos para acontecer, migrando da vela para luz elétrica, tá? Só que a lâmpada incandescente ela também tem algumas desvantagens. Ela tem uma baixa eficiência. Então, as últimas lâmpadas incandescentes que utilizávamos aí até o início dos anos 2000, essa lâmpada, 60% da energia consumida por ela era transformada em calor e só 40% era efetivamente transformada em luz. Também então houve a necessidade de mais uma evolução, tá? Então passaram-se aí 104 anos para que em 1938 fosse inventado a lâmpada fluorescente, tá? Então a gente já viu uma evolução muito grande, demorou mais de 2.300 anos para a gente sair da vela e chegar na primeira lâmpada elétrica, mas nessa evolução da primeira lâmpada elétrica incandescente para a lâmpada fluorescente, a gente levou 104 anos, né, apenas. Mas nós também precisávamos evoluir novamente, precisavam de mais eficiência, porque a lâmpada fluorescente
ela utiliza de metais pesados como mercúrio. Então, o descarte dessa lâmpada após o posterior uso dela era algo muito complicado e acabava gerando contaminação ao meio ambiente. A lâmpada fluorescente, apesar dela datar de 1938, ela veio sofrendo pequenas evoluções. Então, essa lâmpada que eu coloquei especificamente na apresentação é uma lâmpada que ainda nós encontramos aí no mercado para comprar, e foi algo que principalmente o brasileiro teve o maior contato no ano de 2000, 2001, quando a gente teve um apagão, né, e o racionamento de energia em todo o país. Então aí a gente começou a fazer a migração. Então muitas residências ainda utilizavam a lâmpada incandescente e devido aí ao racionamento e o custo da energia ter ficado mais caro, as pessoas procuraram a eficiência. Então o que tinha no momento era a lâmpada fluorescente compacta. E por que a gente fala compacta? Porque se a gente pegar a década de 80, as lâmpadas fluorescentes eram aquelas, a gente vê aí hoje já em LED, mas na mesma estrutura, eram lâmpadas tubulares e utilizavam um reator eletromagnético. Então esse reator ele era grande, pesado e pouco eficiente. Então ele gerava calor, consumia mais energia. Então aí, quando surgiu a compacta, utilizaram-se reatores eletrônicos. Então conseguiam colocar o reator dentro da lâmpada. E quem tinha as lâmpadas antigas, as tubulares maiores, também poderia substituir o reator eletromagnético por um reator eletrônico que era mais leve, o custo dele não era tão mais alto e também era mais econômico, certo? Mas nós continuávamos com o problema da utilização de metais pesados na composição da lâmpada, o que dificultava o seu descarte, a sua reciclagem. Então, nós demos mais um passo na evolução, tá? Esse passo já levou 51 anos, ou seja, em 1989 quando criou-se a primeira lâmpada de LED. A gente só foi ter contato com essa lâmpada agora por volta do ano de 2010, nela, no formato que nós conhecemos, mas ela foi criada em 1989. Então, olha a diferença de tempo novamente. A lâmpada incandescente, ela foi criada, da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente, nós levamos 104 anos para poder fazer essa evolução, para poder ter essa mudança. E já da lâmpada fluorescente para a lâmpada de LED, nós levamos 51 anos. Então, menos da metade do tempo que levou de uma para outra para a gente chegar na lâmpada de LED. A gente, no Brasil, teve um contato mais recente com a lâmpada de LED após o ano de 2010, mas só para a gente ter um conhecimento, a lâmpada de LED ela só foi homologada pelo Inmetro no Brasil, ou seja, foi exigido testes de qualidade e eficiência na lâmpada LED no Brasil no ano de 2018. Então a gente tem contato com essa lâmpada alguns anos, vamos dizer uma década antes disso, mas eram lâmpadas que não tinham nenhum teste, nenhum controle de qualidade, nenhum padrão, eram todas lâmpadas importadas. Então a partir de 2018 o Inmetro homologou como deveria ser e quais as características de uma lâmpada LED para ser utilizada no Brasil. Então aí eu apresentei para vocês toda a evolução da lâmpada. Por quê? Por que eu quis chegar a utilizar a lâmpada? Porque eu acho que foi o primeiro contato que principalmente os postos de combustíveis e conveniências vieram fazendo alterações. Então, no posto antigamente, você chegava num posto de combustível, no pátio de abastecimento, eram aquelas lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, umas luminárias grandes, que para poder gerar uma iluminação que abrangesse toda a área do pátio de abastecimento, em contrapartida o consumo energético dessas lâmpadas era muito grande. Então eu acho que o primeiro contato em eficiência energética, a minha opinião, que o primeiro contato de eficiência energética num posto de combustível foi com a lâmpada. Então você viu que foi muito rápido, todos os postos começaram a trocar essas luminárias por luminárias de LED. E chegou um ponto aí, a gente já trocou a luminária, e a gente precisa agora continuar sendo mais eficiente no consumo de energias e reduzindo o custo com energia. Então aí a gente precisou procurar uma maneira que conseguíssemos utilizar essa energia. Nós entramos aí num período de estiagem, ou seja, os nossos reservatórios das hidrelétricas ficando mais baixos, predominantemente no Brasil. A energia em sua grande maioria é gerada por hidrelétricas, então quando teve a crise hídrica, se vimos novamente numa situação de dificuldade, o custo da energia ficou mais alto, porque
com a falta da hidroelétrica, precisou ser utilizadas as termoelétricas, que basicamente são movidas a óleo diesel ou gás natural, e essa energia é mais cara. Então aí foi criadas as bandeiras tarifárias aí que todo mundo já conhece, e ela aumenta muito a fatura, a conta de energia. E o Brasil ficou numa situação difícil, porque nós não temos mais aonde construir hidrelétricas, né? Então os nossos rios hoje já não suportam grandes hidrelétricas. E a eólica ela está avançando bastante, né? Já tínhamos parques eólicos no Nordeste, só que a dificuldade do parque eólico qual que é? É você trazer essa energia nos pontos, nos grandes centros onde é o maior consumo, que nós estamos falando aí do sul e sudeste do Brasil, onde concentram os maiores números, a maior quantidade de indústria, consequentemente o maior consumo de energia. Então, trazer uma linha de transmissão do Nordeste para cá, ou aumentar as linhas de transmissão existentes, isso custa dinheiro e leva tempo. Então, precisava de uma outra ideia, de uma outra solução, e foi assim que em 2012, né, o Brasil autorizou, homologou a utilização da energia solar por pessoas físicas e pessoas jurídicas poderem gerar e consumir a sua própria energia. Então aí a gente deu mais um pulo, né, da evolução. A gente tivemos a criação da lâmpada de LED em 1989 e a possibilidade da utilização de energia solar na maneira conectada à rede, como é a maneira hoje amplamente instalada e difundida, em 2012. Então a gente está falando de um pulo de 23 anos, né? Então, de novo, menos da metade do tempo, a gente deu mais uma evolução com a possibilidade de utilizar a energia solar. Legal? Então, acho que deu para entender um pouquinho sobre o salto. Isso vem acontecendo muito rápido e os próximos passos, né, nós vamos ver a seguir aqui. Tá? Então, nós precisávamos dar um pulo de eficiência. Então, eu já uso o freezer mais econômico, eu já uso o ar-condicionado mais econômico, minha lâmpada já é mais econômica, mas eu preciso economizar mais. Tá? Então, a gente precisava de uma eletricidade verde, ou seja, a gente não vai ligar um gerador a diesel para poder ter essa economia, então a gente precisava de mais um passo. Então, a eletricidade torna a energia verde. E como que a gente consegue tornar a energia verde? Fazendo uso da energia solar, que é o método mais eficiente e mais prático para a gente gerar a energia na nossa residência, na sua empresa. Então coloca-se as placas no telhado e faz o consumo dessa energia. Então eu posso consumir parte dessa energia e transferir o resto para a rede elétrica. Então nós conseguimos dessa maneira poder gerar a própria energia, fazendo assim a redução do custo de energia elétrica e aliviando também o sistema elétrico do país, né? Então vou deixar de usar uma energia que já está tendo dificuldade para ser produzida, para poder economizar na minha conta e também não sobrecarregar o sistema elétrico. Legal? Então quem esteve lá na feira visitando o nosso stand pôde verificar, né, bastante das instalações que nós temos mais de 1.500 instalações. A Solar Soluções tem mais de 1.500 instalações em todo o Brasil. E nós apresentamos as soluções para postos de combustíveis, como esses aqui da foto. E quem esteve no local lá pôde verificar a conta de antes e depois, evidenciando sim realmente que uma economia aí de mais de R$9.000 por mês numa conta de energia. Quem tiver interesse, manda uma mensagem aqui nos comentários, pode pedir. Aí eu vou fornecer aí bastante contas aí que para a pessoa poder verificar aí a eficiência, o antes e o depois de cada instalação nossa, e também posso mandar mais fotos. Ou visitem aí, eu vou deixar o link também no nosso Facebook, o nosso Instagram. Ele também tem bastante informações, bastante sistemas instalados aí, não só postos de combustível, mas como projetos industriais, projetos residenciais. Legal? Vamos para o próximo. Esse aqui é o Alto Posto Castelinho, foi instalado na cidade de Avaré. E por que eu escolhi esse posto para colocar aqui na apresentação para vocês? Esse não é um posto que foi instalada a energia solar depois do posto já existir, vamos dizer assim. Esse posto foi um posto novo, esse posto pertence ao grupo Bizungão. Nós realizamos instalações em vários postos da rede Bizungão, e quando eles optaram por construir esse posto, eles já optaram por projetar ele já considerando a energia solar.
Então ele foi concebido já com energia solar e eu quero exemplificar aqui o ponto interessante. Esse posto ele faz o uso de 320 painéis de 335 watts, na época era o painel de maior eficiência que nós tínhamos disponíveis. Hoje já existem painéis de potência maior, que aí a gente consegue reduzir a área necessária. E então, totalizando uma potência de 107 kW. Então, esse sistema instalado no posto, ele gera uma economia anual para o posto de R$107 mil. O que tem nesse posto? Tá? Esse é um posto, acho que representa aí a grande maioria dos postos brasileiros. Ele possui, óbvio, o pátio de abastecimento com 6 ou 9 bombas ali, não me lembro agora. E nós temos aqui o restaurante e conveniência, então é lanchonete, restaurante e conveniência. Então, o que acontece quando eu comentei anteriormente sobre botar energia solar e aliviar a carga? Você vai fazer a geração da energia, essa energia vai ser disponibilizada no sistema elétrico do seu posto e parte dessa energia vai ser consumida instantaneamente. Então, durante a geração, tudo que tiver consumindo energia, seja freezer, iluminação, forno elétrico, tudo, essa energia gerada vai ser disponibilizada no sistema elétrico e, consequentemente, esses equipamentos vão fazer o consumo dessa energia. Qual que é a vantagem disso? Quando você gera e consome instantaneamente, a gente chama disso de consumo instantâneo, autoconsumo. Quando você deixa de pegar a energia da concessionária, você deixa de pagar imposto, você deixa de pagar ICMS. Então a economia passa a ser mais do que só o valor do quilowatt, é o valor do quilowatt mais o imposto. Tá? Então, toda energia que eu vou gerar, eu vou consumir ela instantaneamente? Não, provavelmente não. Porque quando nós fazemos o estudo para dimensionar, a gente considera a média de consumo do posto. Tá? Então, essa média de consumo, o que está incluso nela? Está incluso o consumo noturno. Então, é bem provável que a energia ela vai ser gerada a mais. Então, parte dela vai ser consumida e parte dela vai ser injetada na rede da concessionária para que depois isso possa ser compensado do seu consumo noturno, tá? O consumo de iluminação, ou se o posto for 24 horas, o consumo noturno dele também vai ser considerável. Legal? Então, a conta do posto hoje fica por volta de R$ 1.900. Se não houvesse a energia solar, o posto aí estaria gastando aí de 12 a 15 mil reais em média. Legal? Então, o investimento desse posto ficou por volta de R$ 368 mil para gerar uma economia aí próxima dos R$ 9 mil, uma economia de R$ 8.900. Então, ele dá um retorno de 2,4% ao mês, é um retorno considerável. Então, hoje, se você procurar aí qualquer investimento sem risco, de baixo risco, você não consegue fazer uma aplicação aí de 2,4% ao mês. E um número que eu gosto de comparar é de aluguéis, né? Então, o pessoal ainda tem a ideia que um bom investimento é imóvel. Então, hoje, um imóvel de 368 mil reais, você não consegue alugar um imóvel desse valor por R$ 8.900. Então, fazer o investimento hoje em energia solar é bastante interessante e considerável. Aí vem a pergunta, mas e a manutenção desse sistema? O sistema ele tem uma manutenção mínima, tá? Então, limpeza dos painéis, então os painéis aqui eles devem ser limpos ao menos uma vez ao ano, tá? A não ser que esteja em um local que tem alta incidência de poeira, estrada de terra ou algo assim, aí tem que ser feita uma análise para verificar a necessidade de mais de uma limpeza por ano. Mas em média é uma limpeza por ano que deve ser feita nesses painéis. Para realizar a limpeza, precisa ser contratada uma empresa especializada para isso? Não necessariamente, tá? A limpeza dos painéis ela pode ser feita por um colaborador aí do posto, desde que ele tenha um treinamento para trabalho em altura, tenha os EPIs, os equipamentos de proteção adequados e uma linha de vida ali no telhado para ele poder fazer manter a segurança dele, colocar o cinto e se manter seguro. O resto é detergente, ou seja, sabão neutro e um escovão com espuma, ele consegue fazer uma limpeza eficiente desses painéis. Se você vier a contratar ou a Solar Soluções ou qualquer outra empresa para poder fazer a limpeza desses painéis, o que eu recomendo que contrate junto com isso? Uma inspeção geral, tá?
Então, fazer um estudo de termografia, ver se não tem nenhum painel que apresentou avaria. Então, com o estudo de termografia, você consegue ver, e como o painel tem uma garantia de 25 anos, se apresentou problema o painel, é só contatar aí o fornecedor. Se for no caso da Solar Soluções, se for o seu fornecedor, nós vamos contactar o fabricante do painel para que esse painel seja substituído. E também fazer testes de conexão, teste dos conectores, reaperto de bornes, que é uma manutenção preventiva recomendada, tá? O inversor, que é o equipamento que faz a conversão da energia gerada pelas placas para que ela seja na mesma tensão e frequência da rede da concessionária de energia, esse equipamento praticamente é livre de manutenção, tá? A garantia desse equipamento ele vai variar aí de 5 a 10 anos, depende do fabricante que você escolheu, do seu equipamento, e não tem manutenção nele, simplesmente é verificar se o funcionamento, se ele for um equipamento que possui ventilação forçada, se as ventoinhas dele estão limpas, estão funcionando, e se for equipamento que não tenha ventilação forçada, é só mesmo ver a limpeza externa dele, sem necessidade de nenhuma manutenção. Legal? Vamos para o próximo slide. Eu coloquei aqui, né, um poste, um relógio, um medidor de energia. Por que eu coloquei? Porque existem algumas diferenças no modo de conexão. Então, especificamente aqui no Alto Posto Castelinho e na grande maioria dos postos, eles são postos conectados em baixa tensão. O que é isso? É uma conexão muito parecida com a residência da gente. Então, você vai receber ali um sistema trifásico, tá? Com um posto de combustível deve ser um sistema trifásico, 220, 380 volts, dependendo da região. Então, por que eu entrei nisso, né? Sendo um pouco mais técnico agora. Porque isso vai influenciar na quantidade de placas possíveis para a instalação do posto. Então, um posto atendido em baixa tensão, existe um limite de painéis, né, um limite de potência, ou seja, o inversor a ser instalado nesse posto não pode ser superior a 75 kW. Tá? Então, mas o padrão ele tem que ser o maior padrão do baixa tensão possível. Por que eu estou falando isso? Se não for, precisa ser solicitado um aumento de carga junto à concessionária. É um processo simples, mas a concessionária ela tem um prazo para executar isso. Então, se ela precisar fazer uma reforma de rede, substituir um transformador ou algo do tipo, esse prazo fica um pouco mais alongado. E falando em prazo, eu alerto porque a gente já está hoje aqui no final, eu estou gravando esse vídeo já no final do mês de agosto, tá? Então, o que acontece? Em janeiro foi aprovado a Lei Federal 14.300, que regulamentou a micro e mini geração, e a energia solar está dentro da micro e mini geração. Então, quem fizer a instalação, ou seja, quem tiver o projeto homologado no ano de 2022, vai ter subsídio tarifário até o ano de 2045. O que é esse subsídio tarifário? Hoje, atualmente, não é cobrada nenhuma taxa para você poder conectar o seu gerador na rede da concessionária. Então, a sua energia, como eu disse anteriormente, a energia que você gera mais para abater à noite, essa energia é conectada na rede da concessionária e vamos falar assim, a concessionária é a sua bateria, você vai estar acumulando energia nela, deixando a energia ali. Então, hoje a concessionária ela não cobra nada por isso. E vai passar a ser cobrado a partir do ano de 2023, tá? Vamos supor que esse custo tenha lá 50 centavos, tá? Por quilowatt, mas não vai ser os 50 centavos agora. 2023 começa com 25 e assim ele vem aumentando até chegar a 95% desses 50 centavos. Mas eu estou alertando aqui, o valor não é 50 centavos, tá? O valor ainda não foi definido. Então está sendo feito um estudo, vendo os prós e os contras, ou seja, qual que é a vantagem que a energia solar também fornece. Então, ao eu injetar a energia na rede da concessionária, a concessionária tem uma vantagem com isso, né? A energia que eu disponibilizo da rede, ela já vai ser fornecida ali pro meu vizinho que não tem energia solar, por exemplo. E a concessionária ela deixa de comprar essa energia em determinado momento, ela deixa de fazer uma reforma de rede, ela deixa de substituir um transformador porque eu estou aliviando a carga da rede dela. Então esse benefício também vai ser levado em consideração na hora de calcular esse quilowatt. Mas enfim, eu estou alertando porque para quem tiver interesse em fazer o fotovoltaico
faça, pelo menos aprove o seu projeto ainda esse ano, tá? Ou faça ele ainda esse ano, porque depois do projeto aprovado, se for microgeração, você vai ter 120 dias para instalar o seu gerador. Se for mini geração, que não é o caso do baixa tensão, aí você tem um ano para fazer a instalação. Então, assim, se você tem interesse, acessa o link ou acessa o site da Solar Soluções, pede o seu orçamento, nossos consultores entram em contato, vão pedir algumas fotos para você, a gente já consegue verificar se o seu padrão de energia precisa de um aumento de carga, precisa de uma reforma, e a gente já começa a ver isso para você, porque você consiga ainda esse ano fazer a implantação do seu sistema e ter os benefícios tarifários. Quem não é baixa tensão é algo conhecido por demanda contratada, tá? E que aí é um pouquinho diferente, que eu vou no próximo slide aqui explicar para vocês. Só um comentário, eu coloquei esse poste padrão aqui, mas isso muda, tá? De concessionário para concessionário. Eu especifiquei aqui a CPFL, porque é o que eu mais faço. Tá? E a CPFL é uma das maiores concessionárias no estado de São Paulo, então ela exige esse modelo de poste. Se você for de Minas, se for de outro estado, o poste vai ser conforme a norma da sua concessionária, tá bom? Então vamos lá. Minha empresa possui contrato de demanda contratada para fornecimento de energia. Posso utilizar a energia solar? Você pode, tá? Mas tem alguns pontos a serem analisados durante o processo de desenvolvimento do seu gerador. Então, para fazer o dimensionamento do gerador, nós precisamos olhar alguns parâmetros do seu contrato ou da sua maneira de consumir energia com a demanda contratada. Então, é importante esclarecer alguns pontos aqui. Então, a demanda contratada, ela possui duas janelas de tarifação, tá? Então, você paga o valor da energia num horário que é definido horário de fora ponta e paga um outro valor 3, 4 vezes mais caro, determinado no horário de ponta. O horário de ponta, ele varia de concessionária para concessionária, mas não foge muito dessa janela. Então, entre as 18 horas e as 21 horas é considerado o horário de ponta, é o horário que a energia, você paga mais caro pela energia. Então, ao pagar mais caro pela energia, esse valor do quilowatt ele tem que ser analisado, porque assim, o gerador solar ele vai gerar energia no período mais barato, ou seja, no horário fora ponta, que fica entre as 21 e as 17h59, as 21 do dia subsequente e as 17h59 do próximo dia. Então, que hora que o gerador solar gera energia? Ele vai gerar, vamos dizer assim, das 9 horas da manhã às 16 horas, às 17 horas. Então, você está gerando energia no horário mais barato. Então, para que você compense a sua energia no horário mais caro, tem uma regrinha, que é para fazer esse equilíbrio, que fica em média 40%. O que é isso? Então, eu gerei 100 kW e eu quero abater esses 100 kW no horário de ponta. Eu vou abater 100, ou seja, eu vou pegar os 100 que eu gerei e vou abater 100 no horário de ponta? Não. Vai ser descontado em média 40%. Então, você tem que gerar 100 no horário fora ponta para abater 60 no horário de ponta. É só isso? Também não. Primeiro você tem que abater tudo do horário fora ponta. Se sobrar energia, subtrai esse 40% para abater no horário de ponta. Então, o que eu considero quando eu vou fazer dimensionamento? Eu desconsidero o horário de ponta, tá? Eu não considero a quantidade de energia do horário de ponta, porque existe mais um ponto que precisa ser analisado. Por quê? O limite de potência do seu gerador, ele não pode ser maior do que a potência da sua demanda contratada. Então, assim, se você tem uma demanda contratada de 100 kW, a gente não pode colocar mais que 100 kW de inversor. Então, eu poderia colocar 4 inversores de 25. Então, talvez 4 inversores de 25 não atenda a quantidade de energia que você precisa pro fora ponta, mais a energia gerada do ponta mais 40%. Não sei se ficou muito claro isso, mas assim, tem alguns parâmetros. O próximo slide aqui, eu vou fazer um exemplo que acho que talvez ajude vocês. Então, aqui nós estamos falando aqui, demanda contratada de 100 kW e um consumo energético no FP fora ponta, tá? Então, o consumo energético no horário fora ponta de 20.600 kWh. Tá? Então, se eu tenho 100 kW, eu posso colocar a soma da potência dos inversores, não pode ultrapassar 100 kW, tá? Então, eu optei aqui por utilizar 4 inversores da Fronius de 25 kW, que vão totalizar 100 kW.
Com 4 inversores da Fronius de 25 kW, o que eu consigo instalar? Eu consigo instalar 328 painéis de 550 watts, certo? Então, a minha potência instalada de inversor, tá? Potência instalada, a gente sempre a soma da potência dos inversores. A soma da potência dos painéis, ele pode ser maior que a soma da potência dos inversores, tá? Porque o equipamento ele tem algo chamado overload, que possibilita eu colocar potência a mais no inversor. Cada fabricante determina esse overload, tá? Então, eu consigo gerar com 328 painéis instalados em 4 inversores de 25 kW, eu consigo gerar 16.600 kWh. Então faltou ainda aqui para mim 4.000 kWh. Tá? Então eu não conseguia bater nem a quantidade de energia do fora ponta. Tá? Ah, eu posso, então para gerar mais energia eu tenho que aumentar minha demanda contratada? Essa é uma das opções, mas não é a melhor opção. Tá? Porque a demanda contratada ela tem um custo. Então vamos por um exemplo aqui. Você tem uma demanda contratada de 100 kW e o quilowatt a R$20, então você tem um custo fixo de demanda de R$2.000. Você usando ou não, tá? Essa demanda você vai pagar aí por volta de R$2.000 nela. Então se eu subir a demanda para 125, ou seja, eu preciso colocar mais um inversor. Se eu subir essa demanda para 125, você vai poder gerar mais energia, mas você vai pagar mais demanda, tá? Então essa é uma opção, mas não é a melhor opção. Tá? Qual que seria? Nós temos algumas saídas, algumas maneiras de fazer a instalação de mais um inversor sem aumentar a demanda e ser aceito pela concessionária. Tá? Então, para aumentar a produção energética, vou precisar aumentar a demanda contratada? Não necessariamente. Tá? A gente precisa entender o que eu vou explicar agora, a maneira de instalar mais potência sem alterar a demanda, precisa entender 3 coisinhas aqui importantes. O que é a energia gerada? A energia gerada, trata-se da quantidade total de energia fornecida pelo gerador fotovoltaico ao sistema elétrico do estabelecimento. Então, assim, energia gerada é tudo aquilo que o seu gerador fotovoltaico gera em um dia, num mês, depende da janela de tempo que você vai estar analisando. Então, isso é a quantidade de energia. Você vai ver isso lá no seu aplicativo, tá, de monitoramento do seu inversor, a quantidade de energia gerada. O consumo instantâneo, aquilo que eu falei lá atrás, de gerar durante o dia, os equipamentos que estão ligados consumir. Então, isso é o consumo instantâneo. Trata-se da quantidade de energia que foi entregue pelo gerador fotovoltaico e foi instantaneamente consumida pelo estabelecimento. Então, seu gerador está gerando energia, está entregando essa energia no sistema elétrico do seu posto, da sua conveniência. E o que acontece? O seu freezer, sua iluminação, seu forno, tudo se tiver ligado, vai estar fazendo o consumo instantâneo disso. E a energia injetada é o quê? A energia que não foi consumida instantaneamente, ou seja, trata-se do resultado da subtração da energia gerada menos o consumo instantâneo. Legal? Espero que tenha ficado claro, porque os próximos passos vai ser interessante para a gente poder entender como é que você pode gerar mais energia no seu posto sem aumentar a demanda contratada. Então, esse gráfico aqui, tá? É um gráfico que nós conseguimos fazer um monitoramento. Então, para poder fazer isso, precisa ter um estudo no seu posto, ou seja, precisa um engenheiro técnico ir até o local, o engenheiro da Solar Soluções vai até o local, faz a conexão de alguns equipamentos na sua rede elétrica, porque ele precisa saber qual que é a quantidade de energia média que o seu posto consome no horário de geração. Então vamos falar das 9 da manhã às 4 da tarde, qual que é a quantidade de energia média que o seu posto e a sua conveniência consomem durante o dia. Então ele precisa entender isso. Então é com um equipamento que ele vai conectar no sistema elétrico ali do seu posto, ele vai ficar monitorando talvez por uma semana ou um mês, depende do que ele entender que seja viável. Então, o meu posto essa semana ele operou de uma maneira normal, né? Como é igual todo dia. Não foi um feriado onde teve um maior fluxo de pessoas, não foi um carnaval. É a média, meu dia a dia do cotidiano do meu posto esse daqui. Essa semana foi assim, então ele pode entender que aquilo ali, ele chega à conclusão que aquilo é o perfil de consumo diário do posto. Então, o que ele consegue com esse equipamento? Aqui ele já está com geração, tá? Então, potência para a rede. Então, tudo essa curva cinza é a quantidade de energia
que foi gerada e entregada pelo gerador, tá? O gerador fotovoltaico gerou toda essa energia cinza. A energia em amarelo é a energia que foi gerada e consumida instantaneamente, tá vendo? Então, isso aqui é a parte de consumo. No estudo a gente não vai ter esse cinza, então a gente vai entender esse aqui, né? Essa janela, essa parte amarela, que durante o estudo a gente consegue identificar. Legal? Então, com essas informações, a gente consegue ir para o próximo passo. O que seria? Seria uma demanda contratada, manteve-se, tá? Nesse exemplo, a demanda do exemplo anterior, a gente então está mantendo a mesma demanda contratada do exemplo anterior, que é uma demanda contratada de 100 kW, mas agora com uma potência instalada de 125. Tá? Então, eu coloquei um inversor a mais, tá? Sem alterar a demanda. Então, eu coloquei 5 inversores de 25, tá? Aumentei mais um inversor aqui. E, consequentemente, eu mudei de 328 painéis para 410 painéis. Consegui instalar mais painéis, tá? De 550. O que mudou, né? Então, tá vendo esses 4 inversores, o que ele está fazendo? Ele está fornecendo energia para o posto e está fornecendo energia para a rede elétrica da concessionária, tá? Mas o outro inversor não. O outro inversor, ele está fornecendo energia só para o posto. Ele vai ficar olhando a rede elétrica. Então, se eu estiver gerando mais energia do que eu preciso, eu nunca vou injetar na rede da concessionária mais do que a potência, nunca mais do que 100 kW. Se essa potência for, eu vou diminuindo. Então, esse quinto inversor, ele vai ficar fazendo um balanço. Então, eu vou estar entregando instantâneo por ele, tá? Vamos entender assim, aquela quantidade de energia que ele consome instantâneo, grande parte dela vai estar nesse inversor aqui. E aí os outros podem trocar energia com a concessionária. Então, se eu pego um dia nublado, belezinha, todo mundo entra, essa energia aqui nunca vai passar de 100 kW para a concessionária. Então, isso é chamado de grid zero. Então, esse quinto inversor, ele trabalha no modo de grid zero, ou seja, não vai injetar energia na rede da concessionária. Tá? Então, isso me permitiu gerar mais energia sem alterar a demanda contratada. Então, eu mantive, né, uma geração de 20.600 kW agora, médio, com a implantação desse quinto inversor, que atendeu os 20.600 kWh do consumo fora ponta. Legal? Eu queria gerar mais para poder abater no ponta, né? Mesmo perdendo os 40%. Tem que fazer uma análise, tá? Talvez seja possível, não o total, mas parte disso, a gente fazer uma análise. Onde eu garanto 100% que isso é possível é agora com os inversores híbridos, tá? Então, lá nos primeiros slides que eu vim falando da lâmpada, eu vim pondo os anos de evolução. Aqui também é uma evolução. A gente começou com o primeiro modelo, que todos os inversores trabalhavam conectados na rede e aquilo me limitava a potência do inversor, tá? Então eu não podia colocar mais inversor do que a potência da demanda contratada. Aí a gente deu um passo a mais, que é o grid zero, ou seja, eu consigo colocar o inversor a mais que fica olhando para a rede, então se precisar ele não injeta a energia na rede da concessionária. Isso deu um passo para que eu conseguisse aumentar minha geração sem fazer investimentos ou aumentar meu custo junto à concessionária de energia. E agora vamos pensar uma ideia. Você já colocou lâmpada LED no seu posto, já usa o ar-condicionado mais eficiente, já colocou tudo, tá? E aí tá entrando mais coisas, né? A gente está vendo agora aí o próximo passo é o carro elétrico. Você vai ter que ter o eletroposto, né? Aí para você. Então algumas coisas aí vai mudar. Pensa que no carregador elétrico, se a gente tem um custo de energia no ponta, né? Se você tem a demanda contratada, o seu custo de energia no ponta é mais caro. Se eu for parar meu carro no seu posto para recarregar ele das 18 às 21 horas, essa recarga vai custar mais caro. Tá? E aí tem umas saídas que aí o inversor híbrido vai ajudar você a faturar mais, pagando menos energia. Eu vou explicar como. Então, a primeira característica aqui do sistema, o que é? Nós temos a placa, o inversor, o posto e a rede da concessionária. Esse é o primeiro exemplo que eu dei, legal? Então, eu gero energia com a placa, consumo parte dessa energia no posto e injeto parte dessa energia na rede da concessionária.
O que eu vou botar no meio desse caminho agora? Eu vou colocar um banco de baterias, tá? O banco de bateria ainda, ele tem um custo considerável? Sim, mas a tendência, como eu disse, a evolução vem acontecendo, a tendência é que esse banco de bateria se popularize, já que é o mesmo modelo de bateria utilizado em carro elétrico. Então, como assim nós tivemos a isenção de impostos de importação para painéis fotovoltaicos e a isenção de imposto no gerador fotovoltaico, eu acho que para estimular a entrada de veículos elétricos, eu acho que isso vai acontecer também para baterias, tá? Inclusive para as montadoras poderem montar veículos elétricos no Brasil e não só fazer importação deles. Então, isso vai popularizar. Então, o que eu consigo fazer com esse banco de baterias? Eu consigo gerar mais energia, né? Eu vou gerar mais energia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa energia, acumular na bateria, tá? Eu vou atender o posto e, se necessário, injetar na rede concessionária. Por que eu vou acumular na bateria? Pensa lá. Se você gerar mais energia para depois compensar no horário ponta, ou seja, gerei mais, entreguei tudo para a concessionária. E aí, a hora que eu quiser abater no horário de ponta, o que vai acontecer? Eu vou perder 40% dessa energia que eu injetei. Mas e se eu, em vez de entregar para a concessionária, eu guardar na bateria? Então, essa bateria, esse sistema, ele é configurado para quê? Porque essa bateria entre num processo de descarga das 18 às 21 horas. Então, eu carreguei a bateria durante o dia com a energia, ou no horário mais barato, vamos supor que pegou um dia nublado, a minha geração está baixa, mas é melhor eu carregar minha bateria usando a energia da concessionária no horário mais barato, guardar ela, falar, opa, agora ficou mais caro, 18 horas, vou usar a energia nesse horário mais caro. Ou, se a gente tem um dia de sol, eu vou gerar essa energia, vou acumular na bateria e vou usar ela no horário mais caro. Tá? Então essa é muito interessante, os inversores híbridos. A gente tem uma expectativa que, por causa da mudança da lei, isso venha popularizar a partir de 2023, porque também assim, se eu vou pagar uma taxa para entregar minha energia para a concessionária, é interessante que eu entregue menos energia para a concessionária. Então, vai ter que ser feito um estudo na indústria, na casa, no comércio, ou seja, qual que é o... Hoje, a gente faz o estudo do consumo das 9 às 16 horas, né? Então, eu vou ter que fazer um estudo também do horário noturno. Por quê? Quanto que eu consumo no meu horário noturno? Quanto que eu consumo das 17 às 8 horas da manhã? Eu consumo... Então, vamos gerar mais energia das 9 às 16, acumular na bateria, para poder fazer o consumo no horário que eu não tenho geração solar. Por quê? Não vou entregar energia para a concessionária para ser taxado, prefiro guardar na bateria. Qual que é a vida útil dessa bateria? A gente está falando em bateria de lítio, que é a mesma bateria utilizada em carros elétricos, diferente da bateria de chumbo ácido, essa bateria que a gente tem no carro, tá? São baterias aí que a vida útil dela é por volta de 2 anos. Essa bateria aqui, a vida útil dela é chamada por ciclos, né? Então, quantos ciclos de carga e descarga isso acontece? Então, só que são ciclos completos, tá? Quando você vai comprar uma bateria dessa, é uma bateria de 5.000 ciclos, tá? Então, é 5.000 ciclos de descarga total. Então, 5.000 ciclos, vamos lá, se você fizer um ciclo por dia, são 5.000 dias, né? Mas isso não vai acontecer. Então, a gente está falando que uma bateria dessa aí vai ter vida útil para 20 anos para mais, tá? Por isso que ela hoje ainda não tem um preço considerável, não vou dizer barato, mas também assim, ainda ela é cara, mas como eu disse, a expectativa é que ela aumente a quantidade, a implantação desse tipo de bateria, venham mais fabricantes, mais fornecedores e o preço dela venha a decrescer. E qual que é mais um ponto interessante? Eu falei alguns minutos atrás do carregador elétrico. Então, agora fui lá no posto e coloquei meu eletroposto. Eu vim aqui e instalei um carregador elétrico. Qual que é a sua vantagem de ter um carregador elétrico e energia solar no seu posto? Você está vendendo a matéria-prima, né? Então você não está pegando isso de ninguém. Então a pessoa vai carregar o veículo elétrico no seu posto, você gerou energia, carregou o veículo elétrico, recebeu por essa energia, tá? Então fica interessante, a sua lucratividade aumenta. E se é no horário das 18, no horário de ponta, ou seja, quem não tem energia solar no posto vai estar carregando veículos por uma energia mais cara, né?
Ou seja, o lucro dela é menor, porque ela vai estar pagando mais caro na energia para poder carregar o carro elétrico da pessoa que parou lá. Se você tem energia solar e acumula isso na bateria, qual que é a vantagem? Você acumulou a energia no horário mais barato e vai vender ela no horário mais caro. Ou seja, ou você aumenta a sua lucratividade ou você fica mais competitivo, porque você consegue carregar um carro elétrico por um valor mais barato na energia dela. Então, a energia solar, ela, além de fazer, a gente veio falando de economia, vou economizar, vamos economizar. Já troquei a lâmpada de LED para economizar, agora botei energia solar, agora tal. Então agora você, além de economizar, você vai estar tendo lucro com a energia solar. Você deixou só de ter despesa, né? Então ela vai, além de você deixar de ter despesa, você vai passar a ter lucro com isso. Tá? Muito legal. Os inversores híbridos, ele vai fazer uma revolução agora com a energia solar. Já tem inversor híbrido, tá? À venda. Se você tiver interesse, falou, Júlio, eu tenho meu posto, eu quero um orçamento com inversor híbrido. Eu vou atender, eu consigo atender você com inversor híbrido, mas a bateria está muito cara. A gente não precisa pôr a bateria agora. A gente vem fazendo ele funcionar, ele não depende da bateria para funcionar. Quando essa bateria popularizar, quando você precisar popularizar o carro elétrico e ter esse movimento maior no seu posto aí, faz a aquisição da bateria, instala a bateria e faz para funcionar dessa maneira que eu falei. Bacana? Legal, né? Então, que conclusão que eu cheguei aqui para vocês? Alcançar a eficiência energética vai além de utilizar energia proveniente de fontes sustentáveis, ou seja, a gente utiliza fontes sustentáveis e consegue aumentar a eficiência energética do seu posto, do seu estabelecimento. Agora eu vou dar mais um salto, tá? A gente veio lá, vou repetir, a gente veio da lâmpada, passou para a energia solar, passou para o grid zero, passou para o híbrido e eu tenho mais um salto agora. Só que aí, para fazer esse salto, aí você vai precisar entender como é que você usa a energia elétrica. O que é isso? Você precisa fazer assim, aonde eu uso, por que eu uso e quando eu uso energia elétrica no meu posto ou na minha conveniência. Entendendo isso, você vai conseguir diminuir o teu consumo de energia, tá? Você vai conseguir ser mais eficiente e para poder conseguir comercializar essa energia, por exemplo, no eletroposto. Por quê? Eu já coloquei todas as placas, eu já ocupei todo o meu telhado de placa, eu não tenho mais como gerar mais energia. Então, mas eu preciso, eu estou tendo uma procura por energia, o carro elétrico está vindo abastecer no meu posto, eu preciso de mais energia para poder ser competitivo, eu não consigo gerar mais essa energia. O que você vai precisar fazer? Vai precisar reduzir o consumo. Vou reduzir o consumo do meu posto. Mas você precisa reduzir o consumo sem perder conforto do seu cliente na sua conveniência ou sem perder qualidade. Então, como é que você vai conseguir isso? Fazendo uma automação, tá? Automação é uma palavra que já todo mundo ouve falar há muito tempo, mas a automação de uma maneira inteligente, tá? Então, vamos utilizar o IoT, que é a internet das coisas, mas você vai conseguir manter todo o padrão da sua conveniência ou do seu posto sem gastando menos energia, tá? Então, vamos imaginar aqui essa imagem dessa conveniência que eu coloquei. Eu coloquei 3 pontos de atenção nele, que são a iluminação, a refrigeração e a climatização. Então, estou falando dos 3 pontos que mais consomem energia numa conveniência, por exemplo, tá? Então, mas como é que eu vou conseguir mexer na iluminação? Eu vou ficar apagando lâmpada? Vou deixar uma sim, uma não, uma acesa e uma apagada para economizar? Não, nós vamos deixar todas acesas e sem trocar a lâmpada. Vamos supor que você já tem a lâmpada mais eficiente, já tem tudo em LED. Então a gente não vai fazer substituição da lâmpada e vamos fazer o controle de iluminação. Ou seja, vamos imaginar uma conveniência que ela tenha uma área aberta ou uma área com blindex, que é muito comum. Então eu faço o controle, a gente chega a identificar qual que é o índice de luminosidade confortável dentro da conveniência, que não fique nem escuro e nem muito claro, e aproveitando a luz natural. Ou seja, vai ter um controle de luminosidade automático na sua conveniência. Ou seja, está um dia ensolarado, vamos fazer essa lâmpada trabalhar numa incidência menor, mantendo o mesmo índice de luminosidade lá dentro. Ou seja, esse índice de luminosidade ele vai se manter
constante durante todo o dia. Então você não vai perceber que a sua conveniência está muito clara ou muito escura, ela vai manter a mesma o índice de luminosidade, ou seja, conforme o dia for anoitecendo, a tarde vai chegando, a potência dessas lâmpadas vai aumentando. Conforme o dia amanheceu mais escuro, vem clareando, a potência das lâmpadas vem caindo, tudo de maneira automática, e você consegue controlar o consumo energético, se necessário, por lâmpada, tá? Ou por circuito de iluminação. Isso é caro? Não, isso não é caro. Porque a gente falava de automação, já pensava-se naqueles equipamentos enormes, né? Tinha que ter uma sala específica para isso. Hoje a gente fala de um dispositivo tamanho de uma caixa de fósforo, tá? Então consegue-se fazer o controle individual, fazer o controle de consumo de energia individual para poder fazer toda essa automação. Uma caixinha de fósforo que eu falei, a gente está falando aí de um equipamento de por volta de R$100, R$120, tá? Então é muito barato por a eficiência que ele traz. O que está por trás disso? O estudo, a engenharia, tá? O equipamento por si só, ele não vai te ajudar muita coisa. Precisa se entender as 3 palavras que eu falei, onde, porquê e quando você consome a sua energia para poder fazer o dimensionamento e a programação dessa automação. Tá? Então vamos falar agora da refrigeração. Tá? Você tem os freezers, então você vai conseguir entender por freezer. Então o que eu vendo nesse freezer? Eu vendo refrigerante. Quanto que esse freezer consome de energia por mês? O freezer consome de energia por mês X reais. Qual que é a tua atividade com aquele refrigerante? O freezer não é meu, o freezer foi o fornecedor que entregou. O freezer que ele me entregou, ele é eficiente? Ou o consumo de energia dele está muito alto para eu poder deixar refrigerante vendendo ali, né? O mesmo com o freezer da cerveja, o mesmo com o freezer da água, o freezer do sorvete. Então, você consegue ver aonde você está consumindo energia e se essa energia está sendo consumida de uma maneira eficiente e se ela traz lucratividade, o consumo dessa energia. Sei lá, o freezer, vou dar uma suposição. O freezer de sorvete, no período de inverno, ou seja, 1 mês, 2 meses de inverno, qual que é a lucratividade que esse freezer me dá pelo consumo de energia que ele tem? Tá? E entre outras ideias, talvez você no seu posto, na sua conveniência, você enxerga uma necessidade que eu vendo por aqui não estou conseguindo apresentar para vocês. Então é feita uma reunião, entende a necessidade do proprietário e tenta chegar numa automação que atenda todos os parâmetros que ele precisa. E a climatização é tão parecido quanto a iluminação. Mantém-se uma temperatura confortável dentro da conveniência de uma maneira mais inteligente, não só pelo termostato do ar-condicionado, que talvez isso daí dê uma camuflada na eficiência dele. Então coloca-se 2, 3 sensores de temperatura na conveniência e fala, eu quero a média dos 3 sensores de temperatura, eu quero que minha conveniência esteja a 21 graus. Então mantenha-se o equipamento, ele vai desligar algum equipamento, vai ligar outro. Então a gente faz toda essa automação para poder manter o conforto necessário, nem muito quente, nem muito gelado essa conveniência, de uma maneira que mantenha-se um padrão confortável com o menor consumo de energia possível. Essa energia economizada, você coloca ela lá, você já gerou ela, né? Você já não pagou por ela, mas você consegue vender ela agora, então você consegue obter lucro com ela. Você vai estar economizando numa ponta para lucrar na outra, não só economizar, você vai deixar de consumir ela para lucrar. Então eu vou colocar no meu banco de baterias para poder consumir no período de ponta, ou vai estar no meu banco de baterias para eu poder vender ela no meu eletroposto no horário mais lucrativo. Legal, pessoal? Eu espero que tenham gostado, tá? O próximo slide aqui é só uma tela dessa automação, um exemplo, tá? Então eu tenho um termômetro que faz o controle da temperatura, eu tenho o controle da iluminação, eu sei qual que é a potência que está gastando naquele momento, qual que é a tensão, qual que é a corrente, por ar-condicionado, por refrigerador e gráficos que vão dar toda a informação. Precisa ficar olhando isso toda hora? Talvez você contrate aí um administrador ou o próprio gerente do seu posto, olhe isso daí uma vez por semana, uma vez por mês, e em conjunto aí com o engenheiro que desenvolveu da Solar Soluções, a gente vai fazendo os ajustes necessários. Bacana? Espero que tenha ajudado, espero que gostem. Dúvidas, pode deixar no comentário. Eu vou tentar deixar os links aqui de como funciona a energia solar para quem ainda não sabe.
Vou deixar o link do site da Solar Soluções e das nossas redes sociais para que você possa acessar e acompanhar, tá bom? Meu nome é Júlio Greca, eu fico à disposição para vocês aí, se precisarem de qualquer informação, qualquer dúvida dessa apresentação. Só lembrando, não esquece, chegou até o final do vídeo, espero que tenha gostado, dê um like, dá um joinha lá que ajuda bastante a gente e motiva para que nós possamos produzir mais conteúdo para vocês. Valeu, um abraço! Deseja um gerador fotovoltaico de alto desempenho para sua empresa ou residência? Acesse solarsoluções.com.br.